Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que a maioria das mulheres pode ter um parto normal via vaginal? Sabe por quê? Porque a maioria das mulheres, aqui as gestantes brasileiras, por exemplo, elas têm capacidade de ter o bebê por via vaginal sem ter nenhum empecilho, tá? Porque às vezes, né, por que eu tô falando isso? Muitas vezes os próprios obstetras, eles acabam meio que induzindo a mulher para uma cesariana por alguns motivos que na verdade não existem, né? Então, se você é uma gestante que quer optar e tem muito desejo de ter um parto normal, saiba que algumas coisas não são indicativos de cesariana, tá? Eu trouxe até uma lista aqui para falar com vocês sobre isso. Então, vamos lá, olha só. Eu já coloquei aqui no feed, se vocês quiserem buscar, eu já coloquei os benefícios do parto normal, né? E o porquê que é legal optar por um parto normal ao invés de uma cesariana. E aí eu venho falar também que, cientificamente falando, a cesariana, ela tem 10 vezes mais risco, né? Ela traz 10 vezes mais riscos de complicações para a mãe e também para o bebê. Então, assim, o que é mais seguro? É um parto normal, tá? A gente tem vários modelos hoje pelo mundo, assim, em outros países, que super dá certo, né? Que são partos humanizados, muitas vezes em casas de parto, às vezes parto domiciliar, né? Às vezes em hospital também, claro, só que com uma assistência para o parto normal, uma assistência adequada, priorizando o parto normal para benefício da mãe, benefício do bebê. O Brasil falta bastante trabalhar em cima disso ainda e meio que desconstruir essa questão cultural que ainda muitas mulheres e a sociedade tem, né? E até dentro da medicina também, de sempre ficar ali batendo naquela tecla da cesariana, muitas vezes bem desnecessária, tá? Então vamos lá, ó. Além da cesariana oferecer até 10 vezes mais riscos, né? A cesárea, ela só vai ser indicada, coloquei até aqui algumas coisas, ó. Quando o bebê, por exemplo, ele tá mal posicionado, ou seja, um bebê sentado ou um bebê transverso, que é quando ele tá deitadinho, né? Então, sentado ou deitado, pode ser que sim, pode ser que não dê certo um parto normal, sendo que a gente já viu alguns bebês nascerem saindo o pezinho primeiro, bebês que estavam sentados, por exemplo, tá? Mas pode ser sim que precise de cesariana devido à posição do bebê. Quando às vezes o parto é prolongado demais, né? Que aí pelo partograma se é diagnosticado que o parto está sendo prolongado. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte: o trabalho de parto realmente demora. Então, assim, a quantidade de horas tem uma grande variabilidade, só que um trabalho de parto ele pode durar até 12, 14 horas, tá? Então, assim, o que seria um parto prolongado? O que tivesse muito diferente disso, né? E talvez com uma outra complicação, né? Às vezes uma dilatação que tá demorando muito também, e que aí a gestante tentou, a equipe tentou de todas as formas e ali não deu certo, tá? Mas não como primeira opção a cesariana. Uma outra coisa que pode acontecer é a desproporção entre a mãe e o tamanho do bebê, né? Quando ali na biomecânica, ali na mecânica do parto, não tá dando certo o parto normal devido a tamanho. Isso pode acontecer, mas lembra, sempre primeiro o correto seria a gente tentar o normal. E aí, se por um acaso se prolongou demais, né? Ou às vezes está entrando em risco para a mãe, em risco para esse bebê, aí sim optar por cesariana. Isso tudo depende sempre de avaliação ali da equipe, né? Uma coisa muito importante também, ó, por exemplo, alteração de batimento cardíaco fetal. Também é um indicativo de tentar uma cesariana, tá? Que mais? Quando a mãe tem herpes, né, e essa herpes está ativa durante o trabalho de parto, aí tem indicação sim de cesariana. Tumor uterino, né, quando a mãe tem uma pré-eclâmpsia e aquilo não está sendo controlado, né, e enfim. Então são situações bem diferentes
que podem acontecer de vez em quando, mas que não vão acontecer na maioria das mulheres, né? Na maioria dos trabalhos de parto. Se o seu obstetra falou alguma coisa, por exemplo, o seu colo do útero está muito duro, muito grosso, então eu acho que o seu parto vai ter que ser cesariana. Este não é um indicativo de cesariana, tá? Por quê? O colo do útero, ele tem que estar duro mesmo, ele tem que estar posterior, ele tá alto, porque o colo do útero, ele é uma proteção ali pro bebê, né, e tá fazendo sua função. A hora que ele vai mudar, vai ser durante o trabalho de parto, que aí ele vai realmente afinar, aquela estrutura vai ficar diferente. Mas é só durante o trabalho de parto, então não dá para falar antes que a mulher não vai conseguir um parto normal, sendo que ela não está nem em trabalho de parto. Uma outra coisa, ó, mãe obesa também não é uma indicação para cesariana, mãe adolescente também não. Tudo depende da funcionalidade, né, da fisiologia ali acontecer, né, enfim. Tem outra coisa também, ó, bebê de 40, 41 e 42 semanas. Muitos obstetras falam, olha, para segurança, deu 40 semanas, o bebê não nasceu, a gente marca cesariana. Mas você sabia que o bebê ele pode nascer até 42 semanas, tranquilamente? Então, entenda que se você quer um parto normal, você tem que ter um obstetra que esteja junto com você nessa decisão, que respeite, que queira trabalhar com você assim, né? E que ele vai esperar, porém com uma avaliação mais perto de você, né? Porque às vezes, se você não entrar em trabalho de parto em 40 ou 41 semanas, aí você tá em 42 semanas, o bebê tem que nascer. Só que o obstetra tem que te avaliar com mais frequência, tá? E o que vai dizer que você vai precisar de uma cesariana? Se você realmente não entrar em trabalho de parto depois de 42 semanas e se na avaliação mostrar alguma diferença de batimento cardíaco fetal, né? E aí vai caracterizar o quê? Tá passando da hora. Então, aí vem a intervenção mesmo da cesariana. Mas não é a primeira opção, que a primeira opção seria o quê? Tentar uma indução para o parto normal, tá? Placenta velha, bebê grande, isso não existe, tá? Bebê grande, ele é considerado de 4 quilos para cima, mas os bebês grandes também nascem de parto normal, né? Então, não necessariamente é uma indicação absoluta para cesariana, tá bom? Tamanho de pelve também não tem a ver, porque vai depender do tamanho do bebê e do tamanho da pelve, né? E da mobilidade, da flexibilidade muscular ali de assoalho pélvico para esse bebê nascer, tá? Então, por isso a gente fala o quê? A importância também de se movimentar durante a gestação, de trabalhar a mobilidade pélvica, né? E de conhecer o seu corpo. Por isso que a fisio tá aí atuando na obstetrícia, né? Uma outra coisa também, dilatação. Eu não tive dilatação e meu médico quis marcar uma cesariana. Só que às vezes a mulher não estava nem no trabalho de parto ainda, ou às vezes ela estava no início do trabalho de parto. Lembra que eu falei? O trabalho de parto demora, né? É incerto, porque varia, tem uma grande variabilidade, mas ele pode durar bastante tempo. Então tem que ter paciência mesmo, tem que ir para a maternidade no momento certo, que é o momento quando você entrar na fase ativa do parto. Ir antes para a maternidade não é legal, porque, por exemplo, a bolsa estourou, corri para a maternidade. Não é momento ainda, porque a bolsa estourar significa que você ainda vai entrar em trabalho de parto, mas não que necessariamente você está em trabalho de parto. Então tem que esperar um pouquinho. Até você começar a sentir mais contrações, você vai contando as contrações. Quando você estiver em fase ativa mesmo, aí você vai para a maternidade, tá? Porque aí você já vai estar com dilatação, né? A dilatação, ela vai devagar mesmo, é de hora em hora, né? Geralmente. Então, não é indicação de cesariana quando o médico fala, você não tá tendo dilatação. Peraí, né? Quantos tempo você está em trabalho de parto, tá? Então, gente, a dica é o seguinte, estudem, se informem, né? Você que está gestante, se informa bastante sobre a fisiologia materna, né? O que acontece no seu corpo, como que vai ser o parto, tá? O que acontece na hora do parto, porque você precisa se conhecer. Se conhecendo, você vai optar, né,
vai ter aquela decisão se realmente você quer um parto normal, que é o melhor para você e para o bebê, vai se empoderar, vai ficar mais segura e vai escolher um médico que também esteja junto com você nessa decisão, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu tô por aqui, chama no direct ou manda um WhatsApp para mim, tá bom?